Queridos amigos, a reflexão que nós preparamos para esta noite fala sobre bem-aventurados os aflitos. Portanto, que permita Jesus, mais uma vez, experimentarmos aos encantos da sua paz. E aí nós queremos começar agradecendo a presença de todos, agradecer a direção da casa, os dirigentes dessa casa que nos permitem a oportunidade de estarmos nesse momento com vocês. E também, em especial, agradecer à espiritualidade amiga que nos auxiliam e que nos sustentam. A observação da vida na qual nós estamos inseridos mostra-nos que todos nós que aqui estamos almejamos dias melhores. E nós já estamos convencidos de que os dias melhores que nós almejamos estão nos ensinamentos e posteriormente na prática dos ensinamentos do Mestre Jesus. Allan Kardec, nas suas obras básicas que sustentam a doutrina espírita, ensina-nos sobre a nossa condição na Terra, orientando-nos que a Terra destina-se a provas e expiações e dores. Mas, muito provavelmente, todos nós que estamos aqui já ouvimos esta informação, de que a Terra é um lugar de provas e expiações. Mas, para entendermos isso, é importante, muitas vezes nós não nos damos conta de quão importante é essa informação. Porque se entendermos bem esse aspecto de que a Terra é um lugar de provas e expiações, muitas das nossas dúvidas com respeito às aflições estariam já respondidas. Vejamos, Jesus disse: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, porque o reino dos céus é para eles. Essas palavras de Jesus estão registradas no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, no versículo 4, 6 e 10. As bem-aventuranças, elas constituem um extraordinário cântico de amor e de compaixão, dirigido em especial aos sofredores, oferecendo-lhes a esperança de dias melhores. E neste contexto, o espírita, ou todas as pessoas que já exercitam olhos de ver, encontram nelas, nas bem-aventuranças, uma rota de redenção espiritual. A multidão a que Jesus se dirigia são os cansados e os oprimidos pelo peso das provações, que esperançosos aguardam o momento de melhoria evolutiva junto com o Cristo. Humberto de Campos, encontramos na obra de Chico Xavier, no livro Boa Nova, ele nos fala que ao difundir as primeiras claridades das boas novas, todos os enfermos, todos os derrotados da sorte, os sofredores na época em que
que vivia Jesus, habitantes de Corazim, de Betsaida, de Magdala e toda a região, aquelas pessoas andavam como turbas, ansiosas, pedindo para que Jesus as curasse. Queriam receber os benefícios das virtudes de Jesus. Para estes espíritos saturados de sofrimento, tanto quanto para nós, aplicam-se os esclarecimentos que Jesus transmitiu a Levi. Levi era Mateus, apóstolo de Jesus. Precisamos amar e aceitar a preciosa colaboração dos vencidos do mundo. Seu evangelho é a boa nova, como não há de ser a mensagem divina para eles, tristes e deserdados da imensa família humana. Os vencedores da terra não são necessitados, não necessitam de boas notícias. Nas derrotas da sorte, as criaturas que ouvem mais alto a voz de Deus, quem governa o mundo é Deus, e o amor não age com inquietação. Se nós constatarmos, o mundo parece-nos que ele está de cabeça para baixo, de pernas para o ar, viradas, porque nós vimos o mundo com aflições de toda a espécie, atingido pelas misérias da fome, da sede, da falta de água, de moradia, de trabalho, aflições impostas pela violência em todos os cantos, pelas guerras. Então, para entendermos a justiça divina das aflições, nós temos de nos reportar à questão primeira do Livro dos Espíritos, onde o divino codificador Allan Kardec pergunta aos espíritos iluminados: o que é Deus? Ao que eles o respondem que Deus é a suprema inteligência, causa primária de todas as coisas. Deus cria o mal? Não. Deus é suprema perfeição, suprema sabedoria, bondade, justiça e força. Tudo que provém de Deus é, pois, justo e bom. Entretanto, como compreender, então, as bem-aventuranças, as compensações que Jesus promete aos aflitos da terra? Elas não podem senão ocorrer na vida futura. E sem a certeza da vida futura, estas máximas seriam até mesmo um contrassenso, ou um engodo, um engano. Devemos nos lembrar da questão 115 do Livro dos Espíritos, em que a espiritualidade superior diz que nós fomos criados simples e ignorantes, todos iguais, mas que Deus deu a cada um de nós uma missão, que é de se aperfeiçoar, e que nós iríamos aprender. Para isso, Deus colocaria para a nossa caminhada provas. Mesmo com essa certeza do futuro, é difícil compreender-se muitas vezes por que sofrer a perda de alguém que amamos ou de alguma coisa que nós estimamos para sermos felizes. Mas então, pergunta-se,
Por que alguns sofrem mais que os outros? Por que alguns nascem na miséria, enquanto que outros nascem na opulência, sem nada terem feito para justificarem essa posição? Porque para alguns nada dá certo, enquanto que para outros tudo parece sorrir. Somente a fé, meus irmãos, queridos amigos, somente a fé no futuro pode nos consolar e levar à paciência. Mesmo assim, não explica as anomalias que parecem desmentir a justiça divina. Entretanto, se nós admitimos que Deus, e a gente não pode concebê-lo sem perfeição infinita, Ele deve ser todo poder, todo justiça, todo bondade, senão não seria Deus. Pois se Deus é soberanamente justo e bom, não pode agir por capricho ou com parcialidades. Por isso, as vicissitudes da vida, os sofrimentos, as aflições, elas têm de ter uma causa. E uma vez que Deus é justo e bom, soberanamente justo, esta causa deve ter a sua justiça, deve ser justa. Eis do que cada um de nós deve ter bem em mente. Tá certo? Deus colocou os homens sobre o caminho dessa causa, pelos ensinamentos de Jesus. E hoje, julgando-os bastante maduros para compreendê-la, revelou as leis divinas inteiramente através do Espiritismo, pela voz dos espíritos superiores. Conforme as obras básicas do codificador Allan Kardec nos revela a lei de justiça, a lei de causa e efeito, a reencarnação, a lei do amor, do trabalho, da pluralidade dos mundos. Mas então, qual é a causa das aflições? Qual é a causa do mal? Por que o mundo está tão mal? Segundo a espiritualidade amiga, superior, a causa está na ignorância dos homens, porque somos ainda imperfeitos, inacabados. As vicissitudes, as aflições, elas têm duas fontes bem diferentes, que é importante distinguir. Uma das causas está na vida presente, e outra está fora da vida presente, está em outra vida. Remontando a fonte dos males terrestres, se reconhecerá que muitos são a consequência natural do caráter e da conduta daqueles que a suportam. Quantos homens tombam por suas próprias faltas? Quantos são vítimas de suas próprias imprevidências, do seu orgulho, de sua ambição? Quantas pessoas arruinadas por falta de organização, por falta de perseverança, por má conduta? Quantas uniões infelizes, porque são de interesse calculado ou na vaidade? Quantas dissensões, quantas brigas poderia ter se evitado com mais moderação, com mais gentileza, com mais perdão?
quantos males e enfermidades são a consequência de intemperança, do ódio, do rancor e dos excessos de todos os gêneros. Quantos pais infelizes com seus filhos, porque não combateram neles as más tendências lá no início, no princípio, por fraqueza ou por indiferença, e deixaram se desenvolver neles os germes do orgulho, da vaidade. E mais tarde, quando vamos colher aquilo que nós semeamos, espantamo-nos, muitas vezes nos afligimos pela falta de respeito e pela ingratidão. Que todos nós que somos atingidos no coração pelas vicissitudes da vida, pelas aflições, pelas decepções, possamos interrogar friamente a nossa consciência, que remontemos para ver se a maioria das vezes nós não poderíamos dizer: ah, se tivesse feito isso ou se tivesse feito aquilo, se tivesse evitado isso ou aquele outro, talvez não estivesse hoje nesta situação. A quem, pois, culpar de todas estas aflições, senão a nós próprios, ao homem? Portanto, o homem é assim em grande número, o artífice, o construtor de seus próprios infortúnios. Mas ao invés de reconhecermos as nossas faltas, os nossos erros, muitas vezes nós imputamos a culpa aos outros, ou culpamos a providência, a má sorte, ou culpamos o sistema, os governos, enfim. A lei humana, ela alcança certas faltas e as pune. O condenado pode, pois, dizer-se que suporta a consequência do que fez, mas a lei não pode alcançar todas as falhas. Ela atinge mais especialmente aqueles que prejudicam a sociedade, e não aqueles que não prejudicam, senão aqueles que as cometem. Mas Deus, que é soberanamente justo e bom, Ele quer o progresso de todas as suas criaturas, e por isso Ele não deixa impune nenhum desvio do caminho reto. Não há uma só falta, por pequena que seja, uma só infração à sua lei, que não tenha consequências forçadas e inegáveis. Roosevelt Thiago, eu acho que muitos conhecem, em uma de suas palestras, ele nos diz que a espiritualidade tem de cada um de nós uma ficha espiritual. É tipo um Serasa espiritual, em que todos os nossos atos estão registrados lá. Toda a nossa conduta, seja dessa vida ou seja de vidas anteriores. Temos duas espécies de males: o mal físico e o mal moral. Males físicos são os flagelos, os acidentes, assim como os acidentes de percurso que podem ocorrer por nossa ignorância. Por exemplo, uma criança pega uma faca e se corta por nossa imprevidência. Muitos de nós temos animais que muitas vezes sofrem fome, frio
e agressão. Não estamos falando das pessoas que têm animais, que amam seus animaizinhos, que cuidam, zelam por eles. Falamos dos homens que têm animais, têm os cachorrinhos presos, muitas vezes numa correntinha de 1,5 metro ao relento. Quanto aos males físicos, nós temos de considerar aqueles que nós podemos evitar e os que são independentes da nossa vontade. O homem, por exemplo, pode evitar um acidente de automóvel se for prudente, se não correr demais, se não dirigir sob efeito do álcool ou de outras drogas. Caso contrário, pode provocar um acidente que talvez ele seja o culpado e entrará na ficha do Serasa. A lei moral começa quando nós criamos a consciência dos nossos atos. Perdão. As pessoas, elas fazem o mal porque não têm ainda a sua consciência desperta. Então, as pessoas que fazem o mal, elas muitas vezes, pela lei de justiça, a lei de causa e efeito, são alcançadas. Porque cada um de nós é responsabilizado por seus atos, sentimentos, pensamentos e ações que possam prejudicar o nosso semelhante. Mas quando nós temos a nossa consciência desperta, quando nós cometemos um erro, e às vezes nós cometemos, logo vem a consciência a nos cutucar. Vitor, você fez algo de errado. Você não devia ter feito isso ou aquilo. Não é verdade? Então, e quando isso acontece, é a dor regeneração, que vem nos alertar que fizemos algo de errado. E que está em acordo com o que Jesus diz. A cada um será dado segundo suas obras. Portanto, nós somos responsáveis por nossas obras. E na medida que o nosso conhecimento, a nossa capacidade de entendimento se expande, todos nós começamos a ter a consciência de que quando erramos, é a dor moral que muitas vezes dói mais que a dor física, porque ela vem cutucar você. Não é que alguém venha nos punir, Deus venha nos punir, não. Nós sofremos a punição natural, que é inscrita, é a lei natural que está inscrita em nossas consciências, conforme a questão 621 do Livro dos Espíritos. Então é natural que nós soframos nesta nossa atual existência as consequências dos nossos erros, pois a imprevidência pode causar desastres, o orgulho pode criar relacionamentos conflitantes, o egoísmo pode nos levar ao desamor e ao abandono de nossas obrigações familiares, a intemperança, o ódio, o rancor pode nos trazer doenças para o organismo. Somos, portanto, os construtores, os artífices de nossos próprios sofrimentos. E muitas vezes nós imputamos a culpa aos outros. Mas existem males e sofrimentos que nos atingem e que parecem não ter causa na atual existência, nesta nossa vida. Tal é, por exemplo, a perda de seres queridos.
de arrimos de família, tais são ainda os acidentes que nenhuma providência poderia impedir, os reveses de fortuna que frustram todas as medidas de prudência, os flagelos naturais e as enfermidades de nascimento, sobretudo aqueles que tiram aos infelizes os meios de ganhar a sua vida pelo trabalho, como as deformidades e a idiotia. Ainda que dizer das crianças que morrem em tenra idade, sem nunca terem justificado alguma falta. Quando uma aflição não é consequência dos nossos atos, da nossa vida presente, é preciso procurar-lhe a causa de uma vida anterior. O que se chama, muitas vezes, de caprichos da sorte, não são outra coisa senão os efeitos da justiça de Deus. Porque Deus, ele não inflige punições arbitrárias. Ele não quer que entre a falta e a pena haja sempre uma correlação. Ele quer que entre a falta e a pena haja sempre uma correlação. E em sua bondade, ele lançou o véu sobre nossos passados, nossos atos passados. Ele coloca-nos, entretanto, sobre o caminho, dizendo: quem matou pela espada, perecerá pela espada. Podemos assim transmitir que sempre se é punido naquilo em que se pecou. Mas se nós acreditamos que Deus é Deus de absoluto amor, de infinita justiça, de infinita bondade, nós só podemos acreditar que o sofrimento ele tem uma causa justa. E se esta causa não está na vida presente, certamente está numa vida anterior, no passado. Deus nos deu a inteligência, nos deu a vontade e o sentimento para nós revertermos as situações. E é por este motivo que voltamos a reencarnar. Por isso, só a reencarnação explica, ponto, diria Roosevelt, Tiago. Creio que muitos de vocês assistiu a palestra do Roosevelt há poucos dias atrás. Por isso, bendita e abençoada doutrina que nos ensina e nos conclama para termos uma fé raciocinada. Deus criou para nós, em nossa consciência, um mecanismo perfeito de reajuste de nossas faltas. E André Luiz, no livro Ação e Reação, explica-nos com clareza como isto se dá. Ele nos diz que com o sofrimento, em primeiro, vem o desajuste de nossas energias físicas e psíquicas. E aí vem a doença. Com a doença, muitas vezes vem a revolta. É a dor de fora para dentro. Mas pouco a pouco, esta dor vai fazendo o seu papel regenerador e o indivíduo vai aos poucos se resignando, aceitando aquela dor e tentando compreender as causas do seu sofrimento. É a dor de dentro para fora, acompanhada de resignação e de humildade. Então é o arrependimento. Próximo estágio é o reajuste.
Porque não basta nós nos arrependermos, é preciso refazer o caminho, é preciso reajustar-se e ajustar as contas àqueles a quem nós prejudicamos. Aí sim nós estaremos perdoados, não por Deus, mas por nós mesmos. Ainda no livro Boa Nova, Humberto de Campos, ele nos fala, dizendo das elucidações de Jesus ao apóstolo Mateus, dizendo: até que a esponja do tempo absorva as imperfeições terrestres, através de séculos de experiência, os triunfadores do mundo são pobres seres que caminham por entre tenebrosos abismos. É imprescindível, pois, atentemos na alma branda e humilde dos vencidos. Para os seus corações, Deus carrega bênçãos de infinita bondade, porque eles quebraram os elos mais fortes que os acorrentavam às ilusões e marcham para o infinito do amor e da sabedoria. O leito de dor, a exclusão de todas as felicidades da vida, a incompreensão dos mais amados, as chagas e as cicatrizes do espírito, ou seja, todas as nossas aflições que nós passamos, que nós temos, são como luzes que Deus acende na noite sombria das criaturas. É necessário que amemos intensamente os desafortunados do mundo. Suas almas são a terra fecundada pelo adubo das lágrimas e das esperanças mais ardentes, onde as sementes do Evangelho desabrocharão para a luz da vida. E quando Jesus disse: bem-aventurados os aflitos, deles é o reino dos céus, ele não se referia àqueles que sofrem em geral, porque todos que estão no mundo, todos nós, estejamos sobre tronos, sobre palha, mas há poucos que sofrem bem. O que nós queremos dizer em sofrer bem? É termos a consciência de que as provas que nós estamos passando são justas, e as provas bem suportadas é a única maneira, porque elas irão nos conduzir ao reino de Deus. É preciso, portanto, coragem, e a prece que está do nosso alcance é um sustentáculo para a nossa alma. Mas é preciso que haja uma fé viva, uma fé forte, baseada na bondade de Deus, na justiça de Deus. Porque sabemos que Deus não coloca sobre nossos ombros fardos que nós não possamos carregar. E como a recompensa será proporcional à resignação e à nossa coragem, maior será a recompensa. Bem-aventurados os aflitos podem assim ser traduzidos: bem-aventurados aqueles que têm a oportunidade de provarem a sua fé, a sua firmeza, a sua perseverança e, acima de tudo, a sua submissão à vontade de Deus, porque terão em cêntuplo a alegria que lhes falta na terra, mas depois do trabalho, do sofrimento, das aflições bem suportadas, virá o repouso, a recompensa e a felicidade para a prometida felicidade
para os eleitos de Deus. Que a espiritualidade amiga possa nos auxiliar, possa nos amparar nos momentos das nossas aflições, e que Deus e Jesus nos amparem com muita paz e muita luz.